Sua liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos, estamos aí com mais um programa Em Dia com a Engenharia. Boa noite, internautas, boa noite, amigos aí do Facebook e do YouTube. Estamos hoje com mais dois convidados aí bastante importantes no CREA São Paulo, são diretores. Estamos com o Johnny, a diretor administrativo do CREA São Paulo, e com o Salmen, também diretor de educação do CREA. Então, são pessoas chaves aí na administração do CREA, na educação do CREA, em todos os procedimentos que o CREA pode aí transmitir para nós e nos dar apoio na nossa profissão. Somos 177 entidades de classe, 12 uniões, 51 mil associados. Somos também reconhecidos, a Associação de Engenheiros de Praia Grande também é reconhecida de utilidade pública pela Lei 10.036 de 1999. Então, eu gostaria aí que os candidatos se apresentassem. Em primeiro lugar, nosso diretor administrativo, engenheiro Johnny, fique à vontade, e logo após aí, o engenheiro Salmen pode também se apresentar para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite, Cássius. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer muito grande estar aí nessa conversa, nesse bate-papo aí do programa Em Dia com Engenharia. Agradecer a Associação de Engenheiros e Arquitetos aí da Praia Grande pelo convite, agradecer ao Cássius, pessoa na qual eu agradeço todos os outros membros da diretoria da associação, e dizer que estamos aí, né, continuamos na correria, o CREA não parou, né, no atendimento do profissional, nas demandas da engenharia, principalmente em época difícil, e nessa época difícil, né. Meu nome é Johnny, como o Cássio já falou, Johnny Matos Enxeglu,
estou como diretor administrativo do CREA São Paulo, sou conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA, representando a Universidade de Mogi das Cruzes, atuo também no mercado da construção civil, na área de engenharia, leciono na Universidade de Mogi das Cruzes. Então, estamos aí para bater esse papo, colocar algumas ações do CREA, junto com o Salmen, que também está com a gente lá. E é isso, queria agradecer, desejar uma boa noite a todos e vamos em frente. Salmen, fica à vontade. A toda a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Praia Grande, é um prazer retornar pela terceira vez em um ano nessa bela associação. Só para recordar, Cássio, a primeira vez foi praticamente um ano atrás, quando a gente esteve aí na Praia Grande, no Congresso Regional de Profissionais, um belo evento promovido pela Associação de Engenheiros da Praia Grande, que recepcionou aí quase que toda a região, né, em parceria com o CREA São Paulo, óbvio, mas se não fosse a Associação de Praia Grande, talvez o sucesso local não tivesse sido estrondoso. A segunda vez que eu apareci em Praia Grande, dentro dos trabalhos do CREA, é óbvio, né, foi num congresso que vocês fizeram aí, onde eu fui trabalhar numa palestra da ABNT 16280, Reformas em Condomínio, e que eu fui muito bem recebido por todos os profissionais e por toda a equipe da associação, Gabriela, Cássio, enfim, todos vocês, eu e minha esposa fomos muito bem recebidos, e hoje, agora, quase que finalizando um ano, nós vamos aí entrar para esse bate-papo. Como diz o Johnny, nós estamos sim, diretores do CREA São Paulo, o Johnny brilhantemente na diretoria na parte administrativa, e eu desenvolvendo meu trabalho na parte de educação. A propósito, um trabalho bastante árduo com relação a essa Covid. Mas, nesse primeiro momento, eu quero deixar um forte abraço para o presidente Cássio, eu quero deixar um forte abraço para toda a diretoria da associação, para todos os parceiros da Associação de Engenheiros e Arquitetos da Praia Grande, e dizer para vocês que vocês são profissionais brilhantes. Um abraço para a Rita, para o Bodon, enfim, para todos vocês aí da associação. Eu passo para você, Cássio, para você dar continuidade nas nossas palavras aí. Opa, que bacana, hein? Então, só um minuto. Eu queria puxar a sua orelha, porque nós não somos candidatos. Os candidatos estão ali do outro lado. Você usou que a gente é candidato. Nós somos servidores o Mário, obrigado, Mário, pela reverência. Mas pode seguir. Salmen, muito obrigado aí, muito obrigado ao Johnny. Estamos, né, aí com 2 nomes de peso do CREA São Paulo, o pessoal que bota o CREA para andar, né, que disponibiliza aí o seu tempo, a sua expertise para o CREA São Paulo. Então, a gente tem aí, eu gostaria de perguntar primeiro pro Johnny, como é que estão aí as ações, né, do CREA São Paulo com a pandemia? Nós temos uma eleição pela frente, nós temos o atendimento aos profissionais, nós temos também aí, eu gostaria de saber quais são as dificuldades que o CREA São Paulo e a administração têm tido com, né, essa pandemia, que é o mundo inteiro, na realidade, que tem, estamos nos adaptando. Fique à vontade aí para desenvolver o trabalho de vocês aí na administração do CREA. Johnny, muito obrigado. Fique à vontade. Bom, Cássio, eu queria começar a minha fala deixando uma situação bastante clara para todos que militam aí na engenharia, é que a engenharia, mesmo nessa época de desafios, ela não parou. Algumas pesquisas vêm sendo feitas, né, e uma que eu tenho acompanhado semanalmente, que é essa periodicidade dela,
é uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas Incorporadoras. E a Abrainc, ela tem feito pesquisas semanais envolvendo aí, em números redondos, aproximadamente 60 mil profissionais, né, espalhados em diversos canteiros pelo Brasil, né? E 60 mil, lógico, não corresponde à totalidade, eu acho que tem muito mais, óbvio, tem muito mais, só que ela tem uma representatividade, essa pesquisa. Por quê? Em que pese o fato de qualquer vida ter um valor inestimável, em 60 mil funcionários, em números acumulados, essa pesquisa constatou 8 óbitos acumulados, numa pesquisa que começou em março, né? Então, olha só, a engenharia não parou. A engenharia, por mais que tenha tido esses 8 óbitos em 60 mil funcionários, mostra que a engenharia não parou. Essa mesma pesquisa mostra que hoje, casos ativos de Covid nos canteiros tem aproximadamente 292, 300 funcionários aí em casos ativos, né? Então, a engenharia não parou. E como a engenharia não parou, o CREA também não pode parar. Porque o CREA não pode deixar de atuar nas duas frentes principais dele, que é, primeiro, a proteção da sociedade, né, porque a função principal do CREA é essa, né, é proteger a sociedade. Então, se a engenharia está acontecendo, o CREA também tem que estar acontecendo. E outra, o CREA não pode desamparar os profissionais que estão atuando, né? Então, só alguns números para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes, espectadores terem uma ideia. Ao longo desse período, nós tivemos aí aproximadamente 4.800 ligações, né, para o CREA, nas unidades do CREA. Nós tivemos aí protocolos respondidos 13.700 em números redondos, né? Tivemos aí o registro de mais de 6.500, 6.600 profissionais, 1.200 empresas. Tivemos aí acervos técnicos, certidão de acervos técnicos, nós tivemos aí 2.800 acervos emitidos, né? Dentre outros números. Que então, bacana, né, Johnny? Que bacana. Os números, então, demonstram que o CREA vem atuando urgentemente para que a engenharia não pare, a construção civil não pare, o agronegócio não pare, para que tenhamos aí o desenvolvimento da nossa tecnologia e também de todos as nuances que a engenharia, né, participa. Eu também gostaria que o professor Salmen desse uma interagida com parte assim. A gente fala, o nosso tema hoje é a orientação profissional e o crescimento, né, da economia, obviamente também da engenharia. A gente sabe que não parou e o CREA vem fazendo bastante esforços para isso. Eu queria que o Salmen também desse uma interagida aí quanto a esse assunto. O que o senhor acha, o nosso aí, diretor de educação, desses números aí, das ações que o CREA está fazendo para que o mundo não pare, né? Porque a engenharia, assim, ela ajuda aí a desenvolver nossas cidades, nossos profissionais. Eu agradeço, Cássio, pelas palavras elogiosas e gostei muito do que o Johnny colocou. Entretanto, né, nós temos alguns problemas, sim, para serem resolvidos que a Covid-19 causou de forma irreversível. Okay? Eu concordo com o Johnny, eu também trabalho na área de empreendimentos imobiliários, feliz com que a construção civil não tenha parado, mas nós temos que entender que o CREA não cuida somente da construção civil. Eu sou engenheiro civil, estou fazendo meia-culpa aqui, viu, Johnny? Não estou indo contra a sua colocação, acho perfeita, concordo com você, porque a gente tem percebido nesse sentido. Entretanto... Sim, nós falamos também do agronegócio, tem outras situações. Sim, o agronegócio está indo muito bem, obrigado. Ontem, inclusive, né, Johnny,
Eu assisti algumas reportagens aí pelas TVs, por assinatura, e até nas TVs abertas, que o agronegócio vai indo de vento em popa, porque aumentou a possibilidade do mercado interno, porque nós precisamos abastecer de certa maneira. Então, aos agrônomos, e a gente tem uma série de engenheiros agrônomos como amigos e muito próximos a gente sabe que eles também estão indo de vento em popa. Mas eu tenho que colocar algumas coisas que hoje preocupam o CREA São Paulo dentro da estrutura de toda a parte administrativa. Porque, veja bem, o CREA São Paulo, ele é responsável, né, não só pela indústria da construção civil, não só pela agronomia, não só por algumas outras indústrias que não pararam, mas ele também é responsável pelo ensino. E, nesse aspecto, veja, a pandemia está gerando uma catástrofe, né? Não de forma irreversível, não de forma irresolvível, mas ela está mudando a situação, o panorama. Nós estamos tendo, dentro da educação, um novo normal, uma situação jamais pensada até então, e o CREA, na sua diretoria de educação, dessa forma é obrigado a conviver com uma série de problemáticas dentro do ensino de engenharia para o momento e para o futuro. O grande problema é que todas as universidades estão paralisadas, teoricamente paralisadas, porque elas tiveram que se reestruturar num tempo rápido para levar o ensino de engenharia a todos os rincões, até do Brasil. O Estado de São Paulo se porta de uma maneira muito eficiente nesse aspecto, porque nós temos redes de computadores, nós temos situações muito boas. E o CREA, na prática, ele tem que se preparar, e já está se preparando com alguns projetos que já vinham em andamento. O Johnny é testemunha disso, o Johnny é um diretor muito participativo, muito colega, eu diria assim, muito amigo até nas discussões de algumas ideias, porque nós temos alguns problemas que vão acontecer sim, e o CREA está muito atento a isso, desenvolvendo algumas normativas, algumas situações que vão propiciar a correção dessa distorção, né? Não é uma distorção que a gente quisesse que aconteceu, mas nós fomos impostos a umas novas situações, né? E quando a gente diz o seguinte, nós temos atrás do CREA as escolas, nós não podemos esquecer que as escolas, das quais, inclusive, o Johnny faz parte, faz brilhantemente da Universidade de Mogi das Cruzes, minha querida Universidade de Mogi das Cruzes, e a gente aqui dentro da do Unifeb, Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, e outras escolas enfrentam determinados problemas, porque nós temos que levar o ensino exato da engenharia para os futuros engenheiros do país. Quando a gente diz, eu tenho problemas para resolver, né, eu digo o seguinte, não é para mim, para você, para o Mário, para a Rita, enfim, para a grande maioria dos engenheiros atuais. Nós, engenheiros atuais, estamos vivendo algumas complicações? Sim. Eu digo sempre que a primeira fase da pandemia foram férias mais que necessárias. A segunda fase foi a fase da preocupação, né? A fase da preocupação. E agora, o que eu faço com o meu escritório, como eu arrumo, como eu faço isso, como eu faço aquilo. A terceira fase veio a fase do desespero. E aí, eu, particularmente, comecei a entender a crise de 1929, a quebra da Bolsa. E agora, na quarta fase, a gente chega que é imprescindível a mudança de paradigma dentro das empresas da construção civil. O Johnny traz os números porque a empresa da construção civil e outras empresas se portaram de forma eficiente na correção de rota. Nós temos... Salmen, vamos, assim, então eu entendo, eu gostaria que vocês explanassem
aqui, ó, a respeito da preocupação que o CREA, após tudo isso, tem de uma forma ampla com as profissões, né? Os dois como professores, né, docentes, experientes, e além de serem docentes, têm cargos no CREA e também atuam de forma particular, né, com projetos, com outras ações, que eu os conheço, né, e tenho esse conhecimento. Então, de uma forma ampla, para nós, para vocês, como professores, para os alunos, para os profissionais em geral, de uma forma ampla, para a gente chegar aí na metade do programa, desenvolvendo os assuntos do CREA, eu queria que vocês dessem aí um acabamento das ações do CREA. Obviamente, aí, o Johnny falou dos números, né? Às vezes a gente não consegue ter tudo. No CREA também a gente disponibiliza. A gente gostaria que o pessoal fizesse perguntas também à vontade aí, para no final a gente, na medida do possível, responder com os professores e diretores do CREA. Então, assim, de uma forma ampla, num bate-bola aí, para a gente... O que o CREA para o profissional, né, nas profissões? Profissional, eu digo, o estudante, o cara que está aprendendo, a menina que está chegando lá agora, e para quem já está na labuta aí, como nós, né? Então, assim, vocês têm a visão da parte privada, não é particular, da parte privada das ações dos profissionais, e também tem a noção dentro das universidades, né, dos estudantes. Então, um bate-bola aí, Johnny. Manda aí o que você acha disso aí. Olha, Cássio, bom, primeiro eu queria agradecer o meu amigo Mário Bodon pelas palavras aí. Prazer estar aqui, mano. Obrigado. E também falar o seguinte, tudo que o Salmen colocou é muito interessante para o profissional do sistema e para o estudante ter o seguinte panorama, a seguinte percepção. O CREA, e na diretoria de educação, que o Salme toca e está à frente, ele está atento a todo o cenário e já está pensando nas medidas necessárias para minimizar os impactos negativos dessa fase, né? E respondendo a sua pergunta, Cássius, eu vejo a seguinte situação. Por mais desafiador que o cenário pareça, e a gente tem que tirar alguns frutos disso. E um fruto que eu vejo, apesar de toda essa situação com relação ao estudante das universidades, ele está online, de certa maneira, a educação nesse cenário acaba impactando em toda a economia, é todo um giro que não é feito, mas por mais que a gente tenha ciência disso, a gente verifica as associações, né? Dentre elas, a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Praia Grande e muitas outras, promovendo bate-papo como esse que a gente está tendo, promovendo cursos, promovendo lives, promovendo atualizações com apoio do CREA, e o profissional e o estudante estão tendo a oportunidade de ter um acesso a uma gama de informações que antes da pandemia não era tão, digamos assim, perceptível. Não que não existisse, elas existiam por meio dos cursos presenciais. Porém, o profissional, uma boa parte do profissional e do estudante, ele não tinha o contato com ela pelos mais diversos motivos. Então, agora, com o advento das redes sociais, com o advento da facilidade de acesso, a gente pode estar falando hoje com um profissional do Tocantins, com um profissional do extremo leste do estado, do extremo sul, e a gente vai pulverizando a informação. Então, o CREA tem, por meio da sua diretoria de educação, também estado atento a esse cenário, a situação das universidades, que o Salmen colocou de uma maneira bastante clara, que não é, digamos assim, das mais confortáveis, para dizer o mínimo, mas a gente verifica também que o profissional e o estudante estão podendo ter acesso
há várias iniciativas dadas por meio da associação. Deu uma cortada no das Johnny. entidades de classe, no sentido de se atualizar. Pessoal, o Johnny acho que deu uma cortada aí, tá com algum problema. O Johnny tá em Mogi das Cruzes, né? Falando com a gente aí, o Salmen tá em Barretos. É uma das vantagens aí que temos, né, com a tecnologia. Salmen, aproveita aí, né, o Johnny deu um probleminha aí no Johnny. Fica à vontade aí, Salmen. Dá uma desenvolvida no assunto aí pra gente daqui a pouco chegar no meio do programa aí. Johnny voltou. Johnny, Então, tudo bem? Então, eu tava comentando justamente isso. E nesse cenário, é importante que o profissional participe. Participe não só dessas ótimas iniciativas das entidades, mas também participe do sistema, por exemplo, dando um passo que é participar das eleições. Né? Agora, dia 15, a gente vai ter as eleições. É importante que o profissional vá votar, que ele procure conhecer todos os candidatos e faça a sua escolha, participe. Um conselho do tamanho do nosso tem que ter a participação do profissional. A gente não pode ter um conselho com 300 mil profissionais e uma pequena parcela só que se interessa ir lá e votar. Não. O profissional tem que participar do conselho e pode dar esse primeiro passo, não só participando das lives, das entidades, mas também ir votar, né? Então é isso. Agora eu deixo para o Salmen aí continuar. Obrigado, Johnny. Salmen, então fica aí a bola para o professor desenvolver mais um pouquinho aí para a gente sintetizar as ideias do Johnny, que comentou sobre as eleições, que são importantes, né? Muitas vezes a gente reclama de algumas coisas, mas tem que fazer valer a nossa vontade. Mas, assim, dessa pergunta fica aí. Como é que está aí o CREA em relação à nossa profissão, né? Como professor, como empresário, como profissional, como vida, como pandemia, tudo aquelas coisas lá, Salmen. Manda brasa aí. Carlos e toda a comunidade da associação. Boa noite, Cledson. Um forte abraço para você. Na verdade, o CREA está atento a todas as situações advindas dessa pandemia e, mesmo antes dela, o CREA já estava fazendo um trabalho muito eficiente em relação à profissão. Eu sou testemunha, porque eu vivenciei o ano passado um trabalho fantástico em cima dos congressos regionais e a coisa não arrefeceu. O CREA tem um trabalho muito respeitoso e muito digno para os profissionais das áreas de engenharia, agronomia e os tecnólogos. E o CREA está atento, sim. Está atento tanto no lado educacional, como disse o nosso querido Johnny, como está atento no lado profissional, no desenvolvimento, no dia a dia da profissão. Veja, quando a pandemia começou a acontecer, o CREA precisou repensar sua estrutura interna. Né? O primeiro momento, como eu disse para vocês, para todos vocês, foi um momento que todos nós ficamos assustados. O CREA precisou se readequar. E o CREA se readequou internamente de forma brilhante, né, e de forma muito rápida. Todos os colaboradores do CREA, as gerências, os fiscais, enfim, todas as pessoas, a própria estrutura interna do CREA teve que se realinhar para a gente buscar uma situação. O trabalho que antigamente era muito, vamos dizer, ali na condição real, passou a ser remoto, e o CREA precisou rapidamente, da mesma forma que com a grande maioria das empresas, precisou se realinhar.
nesse aspecto, eu me sinto bastante orgulhoso em ter participado, ainda que a pandemia seja um momento triste, um momento muito triste da história da humanidade, né? Ainda que nós estejamos vivendo esse momento muito complicado da história da humanidade, a gente percebe que nós seres humanos, nós profissionais, nós habitantes do planeta Terra, estamos tendo a possibilidade de alterar e de repensar algumas atitudes nossas. O CREA está atento, o CREA vai continuar atento, o CREA precisa fazer valer a força do profissional. Nós somos uma família, nós não somos, veja bem, nós não somos concorrentes um do outro. Eu ensino sempre para os meus alunos dentro de sala de aula que engenheiro não é concorrente de engenheiro. Engenheiro é parceiro de engenheiro. Veja, eu sou engenheiro. Eu trabalho na área de mercado de imóveis, eu me especializei nisso. Tanto que eu fui fazer a palestra da 16280, porque eu preciso dos condomínios, né? Eu, como bom árabe, eu vivo desse setor. Mas aí eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que chamar um engenheiro eletricista, eu tenho que chamar o engenheiro hidráulico, eu tenho que chamar o calculista de estrutura, eu tenho que chamar... Veja, nós somos uma grande estrutura. E aqui dentro de Praia Grande, em toda a região das cercanias, nós temos engenheiros brilhantes. E participar da eleição não significa demérito nenhum para nenhum de nós profissionais. Nós temos que ir lá, garantir, registrar o nosso voto para que nós possamos defender, sim, a nossa profissão. A nossa profissão é uma das mais dignas, uma das mais bonitas de toda a história profissional. Se nós atentarmos... Professor, olha, assim, agora, a dignidade, eu acho que o engenheiro, até que se alguém tiver a oportunidade de ler o Código de Ética do Engenheiro, né, professores? Também é muito interessante, porque ali, na realidade, são as promessas que fazemos, né, para que possamos desenvolver a nossa profissão. Eu gostaria de agradecer aí a minha esposa pela presença, né, minha querida e amada esposa. Eu gostaria também, Pedro Simões, o nosso tesoureiro, o homem do dinheiro aí, viu, professores? Ele que está liberando aí o dinheiro para a gente desenvolver esse programa aí. Pedrão, um abraço para você. Cledson Turra, Mário Bodon, que estiveram aí no outro programa, nosso conselheiro e nosso gerente regional aí estão prestigiando nosso programa também, foram os primeiros. Presidenta Lenita, muito obrigado pela sua presença. Estamos muito contentes aí com o desenvolvimento do CREA São Paulo com relação à pandemia, que nem os nossos diretores estavam falando. Também o José Luiz aí, o homem que cuida do atendimento nosso aqui em Praia Grande. Temos também aí o Danilo Serrano, do CEDER do Paraná, né? Nosso amigo também aí do CREA Paraná. Um abração para ele. Agradeço a todos aí que estão prestigiando o nosso programa. Eu acredito aí com os nossos diretores, aí o Salmen disse, sobre a união, né, a associação. Somos entidades independentes que interagimos com o CREA, né? Estou hoje aqui, ó, com a camisa do CREA São Paulo, prestigiando. Estive com a camisa da UALP no primeiro programa, e vamos soltar o videozinho da UALP aí para mostrar que as 9 cidades da Baixada Santista estão interagindo entre elas em prol da sociedade e dos profissionais. A UALP vem trabalhando dia a dia para trazer informações e cada vez mais representatividade da categoria da nossa região. A União das Associações do Litoral Paulista representa os mais de 11 mil profissionais e 3 mil empresas cadastradas na região do Litoral Paulista. Eleições CREA Confea 2020.
As eleições 2020 ocorrerão dia 15 de julho, onde elegeremos nossos representantes nos cargos de presidente do CONFEA e dos 27 CREAs. Na mesma data, ocorrerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs Mútua. As eleições ocorrem de forma presencial e, para maior comodidade, o eleitor poderá optar o seu local de votação em todo o estado de São Paulo através do site www.escolhalocalvotação2020.creasp.org.br. Lembrando, todas as associações pertencentes à União das Associações do Litoral Paulista serão locais de votação. Caso o eleitor não escolha seu local de votação através do site www.escolhalocalvotação2020.creasp.org.br, o local será deferido automaticamente com base nos seguintes critérios: vínculo do eleitor com a instituição de ensino, órgão público, empresa privada ou estatal nos quais está instalada a mesa eleitoral, vínculo do eleitor com a entidade de classe no qual será instalada a mesa eleitoral, endereço do profissional cadastrado na base de dados do CREA-SP. Escolha o seu local de votação com mais comodidade. Visite o site www.escolhalocalvotação2020.creasp.org.br e escolha seu local. Em caso de dúvida, entre em contato com o CREA através do e-mail cer2020@creasp.org.br. Profissional, a sua participação é o destino do sistema CREA-CONFEA. Participe! União das Associações do Litoral Paulista. Estamos à sua disposição. Vocês viram aí, pessoal, que bacana, né? O CREA está tomando todas as providências necessárias, todas as ações que o Ministério da Saúde recomenda. Temos aí também, né, o desenvolvimento das fases do Estado, e o CREA não é um conselho relapso, muito pelo contrário. Eu acredito que com ações simples aí a gente possa transcorrer uma votação tranquila, que tenhamos aí, né, sem problemas algum, o distanciamento. Afinal de contas, né, somos seres pensantes, e acho que um pouquinho de bom senso, que é o principal aí, vai fazer com que as eleições transcorram da melhor forma possível. Eu acho que eu queria que o Johnny falasse mais um pouco aí do CREA, gostaria também que o Salmen desenvolvesse mais os assuntos aí. O Salmen também deve ter ideias aí para o futuro. O nosso diretor Johnny também aí, o que o CREA vem bolando aí, através também da nossa presidenta Lenita, que está nos assistindo. Fiquem aí à vontade para desenvolver mais um pouco sobre o assunto do CREA, né, sobre nossos profissionais. Fique à vontade, Johnny, por favor, aí, desenvolva aí o seu pensamento. Eu queria deixar um abraço aí para o Cledson, para o presidente de exercício Lenita, para o Xaxá, agradecer aí a presença nesse bate-papo nosso. E o CREA, como a gente já está, digamos assim, já repetiu várias vezes aqui, a engenharia não parou, né? Então, o CREA, ele não pode parar. E alguns casos que é interessante a gente lançar uma luz aqui, alguns profissionais que precisavam atuar como na área de engenharia, né, em hospitais de campanha e outras áreas ligadas aí ao combate ao Covid, eles precisaram ter a sua situação junto ao CREA regularizada, e o CREA estava lá, né, para registrar. Lembro agora do engenheiro de segurança, o Vinícius, que ele entrou em contato conosco por meio do LinkedIn, e no mesmo dia a gente já acionou o CREA São Paulo e o CREA rapidamente, por meio da SUPGES, da SUPFIS, por meio da presidente em exercício Lenita, já ajeitou rapidamente a situação dele, ele pôde atuar.
e outros casos. Um abraço para o Arthur também. E um outro caso também que eu acho interessante destacar, Cássius, quando começou a ser erguidos os hospitais de campanha, o CREA entrou em contato com os municípios, com os prefeitos, com as secretarias envolvidas no hospital de campanha, e mostrou a importância de se contratar, em que pese o fato de serem obras todas emergenciais, de serem contratações em caráter de emergência, o CREA pontuou a necessidade de que as empresas envolvidas, os profissionais envolvidos na construção desses hospitais de campanha, fossem hospitais habilitados dentro do sistema, tivesse a sua situação regularmente em ordem no sistema. Então, o CREA atuou em várias pontas, né? Até mesmo, às vezes, de uma maneira não perceptível, mas o CREA estava lá, né? Visando justamente essas duas frentes nossas, que é a proteção da sociedade e também o amparo ao profissional, né? Então, nesse sentido, o CREA ele vem trabalhando, as unidades elas estão à disposição dos profissionais, estão atendendo os profissionais, como eu já evidenciei com alguns números aqui, e a gente está atento a esse chamado novo normal, né? A gente está atento e a gente está implementando as medidas para que a gente não pare, né? Porque assim como o Salmen ele atua no mercado imobiliário, eu também atuo na área de edificações, e as obras não pararam, né? As obras que eu milito, que são obras públicas, construção de creches, construção de salas de aula, construção de unidades de pronto atendimento, elas não pararam. Então, assim, eu milito numa fração ínfima em comparação com todo o universo. Então, a gente precisava realmente que o CREA estivesse lá, e o CREA esteve e estará lá por meio das ações, né? Eu vi aí uma pergunta aí da Vitória Martins, obrigado aí pela atenção, Vitória. Os profissionais recém-formados, eles já têm a possibilidade de um desconto na anuidade, isso previsto por meio da legislação, né? Então, ele já vai ter aí o seu desconto normal. E também houve aí a questão da prorrogação. Essas questões é também importante a gente destacar essas iniciativas de apoio aos eventos das entidades para que os profissionais eles possam estar se atualizando. Os recém-formados, aqueles que já estão também no mercado, a gente está tendo vários eventos, seminários na área de combate a incêndio, na área de BIM, na área de legislação ambiental, vários, na área da NBR 1780. Eu queria intervir um minutinho sobre a pergunta da Vitória. Nós temos também o CREA Jovem, né? Nós temos também, para os recém-formados, convênios, não só os recém-formados, mas hoje o CREA tem convênio com o Ministério Público para que você possa se inscrever pelo CREA no Ministério Público e atuar como perito, fazer laudos, ajudar em uso capião, em vistorias. Nós temos também convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós temos convênio também para as mesmas questões na Defensoria. Nós temos convênio também com aquele Desenvolve São Paulo, que é um programa de financiamento para pequenas empresas, para as empresas novas, e nós tivemos em Ubatuba, em uma oportunidade, né, com as associações, né, sempre as associações, agradeço aí a Associação de Ubatuba, mando um abraço para o pessoal de lá. Então, assim, as ações existem, basta os profissionais interagirem com a gente, assistir um programa desse, já né, você já sai aí com pelo menos 3 informações. Nós temos pós-graduação também pela Univesp, cujo qual eu sou aluno, sou suspeito de falar, e, assim, as ações são inúmeras. Basta vocês começarem a interagir, entrarem dentro das associações, que são os braços do CREAS dentro dos municípios. Nós fazemos parte de comissões
municipais, nós votamos, eu pessoalmente faço parte da comissão de saneamento, faço parte da comissão de habitação do município, nós temos cadeira na comissão de uso e ocupação do solo, então, assim, temos voto, temos várias participações e vários apoios de orientação ao profissional. Então, Vitória, basta você fazer isso que você está fazendo, né? Participar, procurar e interagir. Muitas vezes o CREA não consegue chegar a todos, né? Mas também por falta de interesse, né? Salmen, eu queria que você desenvolvesse também um pouquinho isso aí, né? Que isso é orientação profissional, né? A orientação profissional, ela deve vir já desde da faculdade, desde a universidade, né? Já tive a oportunidade de fazer palestra dentro de faculdades, dentro de ETECs, né? Tem gente que fala, né, tivemos a separação de técnicos aí, mas o técnico é a base para que você até se apaixone pela engenharia e desenvolva. Mas existem centenas aí de ações do CREA, cujas quais estão esperando que vocês venham buscá-las também, né? O CREA tenta, isso aí tá aí, esse programa é uma ação do CREA São Paulo e da Associação de Praia Grande, para que a gente possa ter orientação profissional. Professor Salmen, o que o senhor acha disso aí? Cássio, eu vou falar uma coisa para você, eu não posso deixar de comentar tudo isso que você comentar, mas antes de comentar, eu gostaria de agradecer a Lenita pela presença, você tem sido uma grande presidente na direção do São Paulo. Muito obrigado pela sua parceria com a diretoria de educação e provavelmente também o Johnny é mais próximo de você em relação a esses trabalhos da diretoria administrativa. Eu quero agradecer também o Arthur, a presença do Arthur Ferreira, um ferrenho fã do Salmen, o Xaxá e o Bodon, e avisar para os dois que eles parem com essa propaganda minha para o Ministério da Educação e Cultura, porque vai que o presidente escuta e eu sou obrigado a largar aquilo que eu gosto de fazer, que é a diretoria de educação do CREA São Paulo. Quero aproveitar nessa... Seja bem-vindo. Você estava faltando aqui junto conosco. Eu já chamei seu nome umas 3 ou 4 vezes aqui. Mas deixa eu falar uma coisa em especial para a Vitória, né? A Vitória Martins, que cuidou da gente uma orientação profissional. Primeiro, vamos deixar claro uma coisa. Ao CREA não cabe a orientação profissional. A orientação profissional cabe às universidades. Mas cabe sim ao CREA São Paulo a valorização profissional. Porque a valorização profissional, e eu entendi o que você quis dizer com a orientação profissional, porque você, na verdade, está querendo dizer que orientação profissional significa o acolhimento. E, nesse sentido, o acolhimento do CREA São Paulo acontece em todos os níveis, para aqueles engenheiros recém-formados e também para aqueles enfermeiros que estão fora do mercado de trabalho. Efetivamente, em relação à orientação profissional, você pode ter certeza que nós temos a CRP, Comissão de Relações Públicas. Basta que a sua universidade entre em contato com o CREA São Paulo e solicite palestras orientativas no sentido de aproximá-los do Conselho Regional de Engenharia, de Engenharia e Agronomia. Nós temos o CREA Jovem, que desenvolve ações relativas a esse intercâmbio de informações, porque vocês fazem parte do futuro da engenharia, Vitória. Vocês precisam abraçar junto às suas associações e junto às suas escolas a responsabilidade profissional. Veja, não estou te dando bronca, não é nada disso, meu objetivo não é esse, pelo contrário, eu me sinto muito feliz quando um aluno me questiona por essa natureza, e eu estou oferecendo aqui para o Cássio a 4ª visita minha para Praia Grande. Se não for de forma
física, de forma virtual, para a gente estar desenvolvendo aquela palestra. Agora, eu preciso de receber o convite, eu preciso de receber a comunicação, que vocês estão disponíveis para nos receber. Porque eu não vou chegar dentro da sua universidade e dizer, eu vim aqui falar, certo? Eu vim aqui falar, o que nós precisamos é ter o intercâmbio entre a universidade, as associações e o CREA São Paulo. E, nesse sentido, eu assumi a diretoria de educação do CREA São Paulo agora, em janeiro, dia 30 de janeiro de 2020. E nós estamos desenvolvendo, sim, alguns programas importantíssimos, que só não foram à frente ainda, infelizmente, porque no dia 15 eu fui obrigado a sair da sala de aula, das reuniões presenciais. Nós temos projetos, sim, de muito boa prospecção para o futuro do CREA São Paulo, porque nós temos certeza que todas as ações do CREA São Paulo buscam de forma indiferentemente de todas as situações, equilibrar o jovem engenheiro com o engenheiro de carreira. Eu já tenho uma certa idade, tanto na engenharia, 35 anos de formado, e já tenho, nesse aspecto, alguns anos também de sala de aula, né? E eu sei reconhecer o que o aluno quer e o que o aluno precisa. O aluno quer isto. Porque é difícil estudar engenharia. Engenharia não é para qualquer um, mas o engenheiro precisa disto. O engenheiro precisa de muito mais do que aquilo que ele quer. Ele pode querer escolher um curso à distância em que ele desliga a câmera enquanto o professor fala. Ele não quer estudar aula de cálculo diferencial integral. E cabe a nós, do conselho, resolver esse tipo de situação. Então, o efeito que o CREA vai trabalhar é sempre agora no sentido, sob a minha gestão, no sentido de conscientização dos alunos. Vocês, alunos, têm que cobrar das suas universidades a participação dentro dos conselhos. Eu sou representante de uma universidade, do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, certo? O Johnny é representante da Universidade de Mogi das Cruzes, certo? E nossas universidades nos mantêm dentro do conselho para que nós possamos estar intermediando aquilo que a universidade tem e aquilo que o profissional precisa. E nós temos que estar atentos. Nós não podemos arrefecer. Olha, eu vejo que o Salmen, ele até se exalta, né? A gente tem a profissão na veia mesmo aí. Eu queria agradecer também ao DIB, que está nos prestigiando. A Gabriela acabou de entrar aí, viu, Salmen? Mais uma fã sua aí, a estudante de engenharia que trabalha com a gente lá na associação, sempre está dando apoio para a gente. Deixa eu ver aqui mais aqui, a Rita, acho que eu já falei, o Clédson, o Arthur, né, cara? O Arthur é meu parceiro, meu amigo aí, como o Clédson também. Eu queria, assim, teve uma pergunta aqui também, eu perdi um pouco ela aqui, sobre se o CREA ajuda em assuntos jurídicos. Eu não vou entrar assim nessa seara, porque assuntos jurídicos ele fica meio amplo demais para a gente dar uma resposta para ela. Mas a Flávia de Oliveira lá, o CREA auxilia em dúvidas jurídicas? Depende da dúvida, o que a gente puder, né? O CREA sempre vai te dar um auxílio para alguma questão. Mas eu recomendo que entre em contato aí, né, com o CREA da sua cidade. Eu não sei da onde a Flávia está falando, mas entrar lá no site, tem perguntas frequentes, a gente tem um monte de canais, a gente pode procurar também
ver qual é a dúvida aí da Flávia com mais calma após o programa, porque é uma pergunta muito ampla. E assim, eu queria que, já que a gente falou engenharia e estudante, eu queria pedir para o pessoal da produção, a gente tem mais um vídeo do CREA para soltar aí, mostrando a profissão de engenheiro, né? Que assim, como o Salmen disse, ser engenheiro não é fácil, se formar engenheiro não é fácil, e a gente aqui também não quer dar moleza para ninguém, né, professores? A gente quer gente que se empenhe, gente que tenha sangue no olho aí, e que tenha pulso na veia, porque aqui não tem moleza mesmo não, né, professores? Aqui é engenharia e a gente vai sempre levantar essa bandeira e ter isso aí para desenvolver nosso país, nossa cidade, para desenvolver o mundo. Nós temos aí, nós influenciamos aí os respiradores, as construções, os equipamentos, biotecnologia, são aí quase 300 modalidades que não é moleza não, aqui não tem moleza não, a gente quer que o Brasil seja um outro país, que nossas cidades sejam também administradas com responsabilidade, fazemos parte aí, como eu disse, das comissões. Eu vou pedir para o pessoal soltar o videozinho aí, tá tendo umas perguntinhas, é o tempo do pessoal fazer mais umas perguntas. Solta o vídeo aí do CREA para a gente ver a nossa profissão aí. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Então tá aí, né? Esse vídeo eu acho que ajuda bastante aí no nosso desenvolvimento. Eu acho um vídeo bem bacana. Às vezes a gente se empolga aí falando da profissão mesmo, mas também tem o bichinho da associação que entra na gente e não sai mais, né, professores? Eu queria aí que vocês fizessem um desfecho. A gente está com 1h07 de programa. A gente tem programado aí para 1 hora e pouco. Fiquem à vontade, se tiver mais alguma pergunta, a gente vê aí se consegue responder. Eu quero que vocês desenvolvam aí o que a gente falou, né? Fazer um apanhado geral do que a gente falou hoje. Agradeço já desde sempre a presença de todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. E fiquem à vontade aí. Acho que tá bacana. O nosso programa, a ideia é essa. Fiquei contente que a Vitória agradeceu aí, mas assim, também né, tem que correr atrás de engenheiro
parado não dá não. Estou procurando um jargão aqui, mas deixa de frase feita. Vamos lá. Manda pau aí, Johnny. Vamos lá, faça considerações finais aí. Pode trocar uma ideia, mas fique à vontade. Eu queria agradecer a presença do Dibi, né, da Rita. Obrigado aí por estar com a gente. E dizer que eu endosso tudo que o Salmen falou. E ser engenheiro, além de você ter estudado muito, é você não parar de estudar nunca. Porque as normas, elas são atualizadas e eu não estou falando isso daí para desanimar quem está estudando, não. Né? É para animar, porque para fazer engenharia realmente tem que gostar, e tem que gostar de estudar. Então, para você ser um profissional aí na vanguarda, um profissional útil para a engenharia, você tem que estar estudando sempre. E você também tem que procurar estar cercado de pessoas com grande experiência. Então, quando você está dentro de uma associação, quando você está dentro de uma entidade de classe, quando você está dentro do sistema, você tem a oportunidade de conviver com pessoas e aprender muito. Eu aprendo demais com pessoas como Salmen, pessoas como Dibi, pessoas como Xaxá, como a Rita. Na nossa convivência no conselho, na Câmara, na entidade, nos encontros, nos colégios de inspetores, trocar ideia com pessoas como Cledson, por exemplo, trocar ideia com pessoas que conhecem, você aprende demais. Você aprende e pode passar isso em frente, né? Então, eu queria agradecer demais aí ao Cássio, a Associação da Praia Grande, por essa oportunidade. Agradecer Salmen por dividir comigo a bancada aqui e a gente poder trocar essa ideia, contar um pouquinho do que a gente tem visto e daquilo que a gente tem feito com a ajuda de todos, e dizer que o CREA não uma ou duas ou três pessoas. O CREA somos todos nós. Né? O CREA somos todos os profissionais. E a gente tem que estar cada vez mais unido, cada vez mais junto, para tocar a engenharia em frente. Queria agradecer, deixar um grande abraço a todos e dizer que a gente está à disposição aí. Salmen, vamos lá. Manda a brasa aí. Cássio, eu quero aproveitar as palavras do Johnny e estender a todas as pessoas que ele agradeceu, sem deixar nenhuma de fora, mas eu quero aproveitar o meu tempo final para deixar uma mensagem, né? Uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, para todos os engenheiros que estão enfrentando dificuldades, para os estudantes que estão enfrentando dificuldades, já que um dos papéis da educação é levar esperança. E hoje eu quero fazer isso porque eu escutei uma história muito interessante e muito motivadora para cada um de nós nesse momento de pandemia e dos problemas que às vezes a gente enfrenta. Então, obrigado, Johnny, pelas palavras que você dirigiu a todos os nossos conselheiros, a todos os nossos amigos. Mas eu quero contar uma história rápida para vocês. Hoje, eu tive a oportunidade de conhecer a história do criador daquele personagem Homem-Aranha. E eu conheci, através de uma palestra que foi filmada, com o criador do Homem-Aranha, que ele contou toda a história de como aconteceu a história da criação desse personagem. Conta o criador que hoje ele deve estar com uns 85, 86 anos, se não tiver 90, ele conta que nos anos 40, 50, ele foi chamado pelo redator da revista na qual ele trabalhava, nos Estados Unidos, e o chefe da redação chegou para ele e disse que está criando aí a sala dos super-heróis, eu queria que você criasse um herói novo, um super-herói novo. E ele disse que ele não era maluco em não atender a solicitação do chefe dele, porque ele precisava do emprego, né? Ele precisava do emprego. E aí ele foi para dentro da casa dele, e dentro da casa dele ele tinha que resolver um problema. O primeiro problema era
o que eu vou dar de característica para o super-herói para que ele efetivamente seja um super-herói. Ele não tinha ideia, então o que ele escolheu? Ele olhou para uma parede, viu uma mosca caminhando sobre ele e já disse, eu sei, vou criar um super-herói. Mas aí ele viu também uma aranha e ele resolveu ficar na discussão Homem-Mosquito. E quando ele disse Spider-Man, ele disse que aquilo era o que ele iria criar. O segundo passo, ele foi para dentro para cima da prancheta dele, desenhou a vestimenta do Homem-Aranha. Mas aí ele colocou que esse Homem-Aranha tinha que ter alguma coisa de ser humano, alguma deficiência humana. E ele colocou que ele seria um jovem com problemas emocionais, universitário com problemas emocionais. Ele falou, perfeito, vou falar com o meu redator. Ele foi para o redator, conversou com o redator e disse para o redator, terceiro super-herói. Quando ele colocou o chefe da redação disse, nunca, você acha que eu vou colocar um super-herói que tenha as características de um homem, que seja com aranha, que tenha alguns problemas emocionais e que se vista com essa fantasia horrível? Eu não vou fazer isso. Vá pensar em outra coisa. Mas, por sorte, na época, tinha uma revista dentro dos Estados Unidos que estava indo à falência. E seria a última publicação do número dessa revista. Ele juntou as economias dele e foi lá, comprou a capa da última revista e publicou para 6.000, porque eram os únicos assinantes que a revista tinha, para 6.000 assinantes, a capa da revista com o Homem-Aranha. A revista vendeu, naquele ano, 120.000 exemplares. O diretor da redação chegou para ele e disse, nossa, aquela ideia do Homem-Aranha, do Spider-Man, era tudo aquilo que eu havia dito para você. Viu como funciona? Moral da história. Às vezes a gente precisa acreditar nas coisas que a gente pensa. E nós precisamos acreditar na engenharia, porque a engenharia é, como disse o vídeo, o Johnny, o Cassius, o caminho importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do mundo. Cassius, muito obrigado pelo seu convite. Fica aqui o meu compromisso de voltar para a Praia Grande virtualmente ou fisicamente para a gente desenvolver aquilo que você precisa. Praia Grande tem sempre a minha presença e as pessoas daí são sempre receptivas. Um forte abraço a você, a todos os conselheiros que estão na sala, Fátima, Henrita, Xaxá, Lenita, muito obrigado pela colaboração. E, Johnny, muito obrigado pela parceria. Segunda-feira, o senhor está convidado para mais uma live comigo. Opa! Olha aí, que beleza. O que eu gostei bastante foi que a gente está ganhando um monte de curso aí. Mário Bodon se colocou à disposição, Salmen está à disposição, o Johnny está à disposição. Assim, e isso eu já tinha certeza, até porque os 3 nomes que eu falei aí, um já esteve aqui, os outros estão aqui agora, né? Já estiveram por outras vezes. O Johnny vai virar aí nosso freguês da Praia Grande aqui também, né, Johnny? E se Deus quiser, a gente vai tomar ainda uma caipirinha lá na praia, o pós-pandemia então, aí, né? Eu só ia pedir para ser de sexta-feira esse curso, que a gente ia ficar o final de semana também, entendeu? Olha lá. Os caras não é bobo, não, rapaz. Dinheiro não é bobo, não. Assim, a gente se empenha bastante, trabalha muito, né? Trabalhamos por nós, trabalhamos pela profissão, trabalhamos também particular, né? Que a gente tem que viver. A pandemia não está fácil para ninguém. Queria dar boa noite aí para o nosso ex-presidente também, o engenheiro
Luiz Gustavo Chucho Mourelos, pela presença. Agradecer a todos os outros que nos assistiram. Agradecer também aí ao Vanderlei Jacob Júnior, nosso perito aí, e também participante do IBAP. Ele tem livros lançados aí pelo IBAP. Eu acho que é isso aí. Atingimos o nosso objetivo aí, que foi desenvolver aí a engenharia, apresentar para o pessoal quem é o CREA, quem é que está por trás aí desse símbolo, dessa Minerva que a gente tem aí, né? São as cabeças pensantes do CREA. Uma boa noite a todos, obrigado pela participação, pela presença. Salmen, Johnny, sem palavras aí para agradecê-los. Obrigado também ao Cláudio, ao Aldecir, obrigado aos nossos diretores, obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite.